Olá pessoal, vamos começar aqui então a parte de somas aproximadas e erro. Então olha só, isso daqui a gente vai aplicar sempre que a gente quiser fazer uma soma aproximada de uma série alternada. E também a gente vai poder estimar quanto que é o erro dessa soma aproximada, já que a gente não está somando até lá o infinito, a gente está fazendo uma soma finita, então a gente pode também estimar quanto que é o erro dessa soma que a gente acabou de fazer. Legal, né? Então olha só. A primeira coisa, né, que a gente precisa fazer é, obviamente, verificar que se a série é alternada ou não. Para isso, a gente utiliza lá, né, o método, o teste da série alternada, que é composto de 2 passos. Lembra qual é o primeiro passo do teste da série alternada? Os termos têm que ir diminuindo de tamanho sem sinal. O que isso significa, né? Que o termo anterior é sempre maior do que o próximo termo. Então, os termos vão diminuindo de tamanho sem sinal ou em módulo, ok? E a segunda coisa, a segunda etapa é verificar, né, se esses termos estão tendendo a zero. Se os termos eles são sempre menores e eles estão tendendo a zero, essas duas condições estão sendo respeitadas, então a gente diz que a série alternada é convergente, ok? Então tá, garantida que a série alternada é convergente, a gente vai para a parte de estimar o erro. Como é que a gente faz isso então, gente? Olha só. Digamos que a gente tem aqui um somatório, tá? Uma soma S, que começa em k igual a 1 e vai até mais infinito. Eu coloquei aqui uma série alternada genérica, né? Menos 1 AK, vezes um termo geral AK. Se a gente for abrir isso daqui, a gente vai ver, né? Menos A1, mais A2, menos A3, mais, menos, até infinito. Agora, se a gente tivesse uma soma finita, o que isso aconteceria, gente? A gente não teria mais o mais infinito aqui em cima, a gente teria um N, ou seja, um determinado valor de parada. Então, conforme a gente vai, né, avançando ao longo, né, da nossa série, a gente vai deixando ela cada vez mais precisa. Cada vez que eu somo mais termos, ela vai ficando mais precisa. Mas, se a gente quiser parar em um determinado momento, digamos que a gente esteja fazendo essa soma na mão, a gente não pode somar infinitos termos. Como que a gente vai fazer? Então, gente, olha só. A gente vai parar em um determinado momento. E a gente diz o seguinte, para a gente calcular o erro, dessa soma parcial, como é que a gente vai fazer? Tá? Ali no livro, se tu quiser dar uma olhada na dedução, como é que a gente faz? Digamos que a gente pegue toda a soma, tá? Toda a somatória, a soma infinita, que é a nossa soma S. Se nós subtrairmos a nossa Sn, que é a nossa soma parcial, isso daqui vai ser o que, gente? Ó, nós temos o valor total, né, somando todos os nossos termos, menos uma soma que não é tão precisa, é uma soma parcial, certo? Isso daqui vai ser o nosso erro, ok? Quanto que vale o nosso erro. Então, olha só, para tomar um pouco mais de cuidado, o que a gente precisa garantir, né? A gente coloca barras de módulo aqui, porque a gente não tem sentido a gente falar em erro negativo. O erro ele é sempre, né, um indicador para ti, né, de quanto é o erro. Ah, o erro é de 0,5, o erro é de 0,3, né? Então, olha só, o que a gente vai avançar aqui vai ser o seguinte, tá? Quando a gente quer calcular o nosso erro, e a gente coloca aqui erro com esse E meio balaqueiro, a gente diz o seguinte, né? O erro ele é igual, né, ao S menos Sn, e esse erro, o que é, gente? Ele é sempre menor do que o termo que a gente ainda não somou. Então, se eu somei até o termo N, o nosso erro vai ser menor do que o que, gente? O nosso erro vai ser menor do que o nosso AN mais 1. Exatamente isso daqui que tu tem que ter na cabeça para fazer as contas de erro. Então, só para a gente simplificar aqui, né? O erro é menor do que o quê? O AN mais 1, ok? Isso a gente lê o seguinte, né? O erro é menor do que o primeiro termo que tu ainda não somou, tá? Então, se a gente tem o erro aqui de somar N termos, certo? O erro vai ser menor do que o termo N mais 1. É muito mais fácil fazer do que explicar, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui para ficar bastante claro. Então, olha só. A gente tem aqui uma série alternada, né? Menos 1 na K mais 1
sobre k fatorial, e no exercício nos pede, né, quantos termos nós devemos somar para que o erro seja menor do que 0,01, tá? Lembra que aqui, ó, o erro tem que ser menor do que 0,1. A gente não fala em erro exato. Por exemplo, eu quero um erro de 0,5. A gente sabe que tu pega um valor e tu diz que eu quero que o erro seja menor do que isso, ok? Então vamos lá, né? Analisando aqui os termos, né, vamos ver a primeira condição da série alternada para a gente verificar. A nossa série começa com k igual a 1, então 1 mais 1, 2, começa com termo positivo. 1 fatorial é 1, então nós temos aqui, né, 1 sobre 1. Menos quem? Menos, agora vai ficar menos 1 sobre 2 fatorial, que é 2, mais 3 fatorial, que é 6, menos, e por aí vai. Os termos estão sendo decrescentes, certo? E agora, se a gente calcular o limite, né, de k tendendo a mais infinito, lembra, sem sinal, então essa parte da série alternada tu pode esquecer, né? De 1 sobre k fatorial é o quê? Quando k tende a mais infinito, o fatorial de infinito tende a infinito, 1 sobre infinito tende a zero. E, portanto, a gente diz com toda tranquilidade que essa série aí, ela é convergente, é uma série alternada convergente. Agora a gente quer saber o seguinte, tá? A gente quer somar, né, termos para que o erro seja menor do que 0,1, 0,01. Primeira coisa, né, gente? 0,01 em fração é igual ao quê, né? A gente tem 2 zeros, então a gente tem 1 sobre 100. Então, gente, é o seguinte, a gente vai somar termos na nossa série até onde? Até que um termo seja menor do que esse daqui. Se a gente chegar em 1 sobre 101, beleza, esse já é o primeiro termo que a gente não precisa somar. Então vamos lá, quem que é o nosso A1? O nosso A1. Nosso A1, como a gente já tinha calculado ali, é 1. Quem que é o nosso A2? O nosso A2 é igual a menos 1/2. Quem que é o nosso A3? O nosso A3 é 1/6. A partir de agora a gente começa a calcular, né? Então olha só, quem que é o nosso A4? 1 sobre fatorial de 4. Fatorial de 4 quanto é que é? Vai ser 6 vezes 4, que é 24. Agora vamos lá, o nosso, desculpa, esse aqui é menos, né? Mais, menos, mais, menos. Quem que é o nosso A5? O nosso A5 é 1 sobre o fatorial de 5. Quem que é o fatorial de 5? 5 vezes 24, que é 120. Opa, dá uma olhada aqui. No que a gente acabou de chegar? 1 sobre 120. Então, olha só. Lembrando, gente, que o nosso erro, né? Vamos ser bem preciosistas aqui. O módulo do nosso erro é sempre menor do que o módulo do primeiro termo que eu ainda não somei, ok? Então, olha só. Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente tem o seguinte, a gente quer que o erro seja menor do que 0,01. A gente precisa somar até um termo cujo próximo vai ser menor do que 1 sobre 100. Então, se eu tenho aqui 1 sobre 120, 1 sobre 120 já é menor do que 1 sobre 100, ok? Então, como é que vai ficar o nosso somatório? Qual que vai ser essa soma, né, que a gente vai ter que fazer? A nossa soma vai ser, a nossa SN aqui vai ser o 1 menos 1/2 mais 1/6 menos 1 sobre 24 e deu. Chega, tá aqui, né? Quantos termos a gente somou? 1, 2, 3, 4 termos. 4 termos. Então, para a gente calcular agora quanto é que vale o erro desse somatório, como que vai ser? O módulo do nosso erro é menor do que quem? Se a gente somou 4 termos, vai ser menor do que o módulo de quem? De A5, ok? Então, o nosso erro vai ser menor do que quem? Módulo de 1 sobre 120 é 1 sobre 120. Então, essa soma aqui, essa somatória que a gente fez, aproxima a soma dessa série, tá? Utilizando 4 termos e possui um erro menor do que 1 sobre 120. Legal essa parte, né? Eu realmente gosto bastante desse tipo de exercício. Espero que vocês tenham gostado bastante também. Ok, gente? Então, beleza, né? Basicamente, o que você tem que saber é o seguinte, né? É a primeira coisa, verificar se a série é alternada, se ela é convergente, e depois, para te estimar o erro, basta que tu faça, né, que
que o erro, né, o módulo do erro é menor do que o módulo do termo que tu ainda não somou, ok? Então sempre toma esse cuidado aqui do módulo, porque tu pode ter um termo negativo ali no meio, né? Mas isso é bastante intuitivo, então é só tomar um pouquinho de cuidado. Ok, gente? Então tá, muito obrigado e até logo.